presidente Jair Bolsonaro participou de cerimônia de lançamento de linhas de crédito do Banco do Brasil, como BB Antecipa Frete e BB CPR Preservação, e apontou as profundas mudanças nos bancos estatais que permitiram esse tipo de lançamento. O presidente lembrou que bancos estatais, ministérios e secretarias eram loteados entre partidos na história recente do país. O presidente apontou a importância da liberdade em todos os aspectos, da liberdade econômica à liberdade dos cidadãos em todos os âmbitos. O presidente mencionou a derrota do requerimento de urgência do PL 2630 na Câmara ontem, apontando que projetos de lei relatados por comunistas devem ser rejeitados. Bolsonaro lembrou de diversas medidas tomadas por seu governo para ajudar os brasileiros em meio às consequências das medidas tomadas por governadores e prefeitos a pretexto de combater a pandemia e lamentou que não tem apoio de mais setores, além da oposição aberta por parte da velha imprensa. O presidente lembrou que a atuação do governo não é mostrada pela velha imprensa e afirmou que faz o que pode para mostrar os resultados pelas redes sociais. Bolsonaro disse que em sua live pode falar com mais detalhes sobre as ações do governo. A permanência de diversas medidas restritivas arbitrárias impostas por governadores e prefeitos a pretexto de combater a pandemia é um dos sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política, que já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando de Alexandre de Moraes, atualmente tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos, a intenção é impedir o funcionamento da empresa, privando-a de sua fonte de renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor pelo Pix usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Satisfação muito grande estar no nosso Banco do Brasil. Sou cliente desde 1974. Estou revelando a minha idade com essa informação. Há bastante tempo. Cumprimentá-los por mais esta iniciativa. Mas eu queria deixar bem claro uma coisa. As pessoas só podem ser iniciativas se tiver liberdade. Como era loteado no passado o Banco do Brasil, presidente e diretores. Vocês sabem como era a Caixa Econômica Federal, os ministérios, as estatais, secretarias. Não tinha como dar certo. E o que eu sempre fiz? É liberdade total pro Fausto, o Pedro da Caixa, o Paulo Guedes da Economia, para o ministro Juca do Meio Ambiente, para o substituto do Tarcísio, o Marcelo, que é também uma pessoa competente e habilitada para ocupar esse importante ministério. Me desculpe, há pouco tempo, instituições, bancos, estatais, ministérios, só iam para as páginas de jornais por motivo de escândalos. E por que isso não acontece hoje? Porque, me desculpe, né? Eu tive a coragem de convidar pessoas que podiam realmente levar avante o trabalho dessas instituições. Caso contrário, como é que um outro presidente que tivesse os mesmos
parâmetros de outros, né, que me antecederam, como é que teríamos nos comportado por ocasião da pandemia? 2 anos de pandemia, uma guerra lá fora, tivemos seca no Brasil, tivemos geada. E desculpe aqui, a imprensa o tempo todo atirando de ponto 50 em cima da gente. E como é que a gente resiste a tudo isso aí? Porque a resiliência de todos nós, dos senhores também, servidores aqui do Banco do Brasil, em buscar fazer a coisa certa. O Paulo Guedes se referiu ao Saxida, um homem de visão. Em 2017 frequentava meu gabinete. Apareceu lá com o laptop lá e... que é esse cara aí? Não sei, pô. Me ajudava a entender um pouco de economia. Eu mudei. Eu era estatizante. Lá atrás votava com a esquerda, muita coisa. E em pouco tempo, a gente, nessa questão econômica, vê qual é o caminho certo, qual é o norte. Sem liberdade, a gente não vai a lugar nenhum. Parabenizo os parlamentares que ontem não deram a urgência do projeto das fake news. Seria uma forma de balizar os excessos, né, das mídias sociais. Quem abre mão de um pouco da sua liberdade para ter segurança, acaba não tendo nem liberdade nem segurança. Parabéns aos parlamentares, por 9 votos não passou a urgência. E olha, quem era o relator? Um deputado do PC do B. Qualquer proposta, enquanto era parlamentar, e fui por 28 anos deputado e 2 vereador, de acordo com o partido do caboclo, eu já votava contra. Eu nem li o projeto. Não tem que discutir. Não pode vir coisa boa de quem defende o comunismo. E nós sabemos como isso é em alguns países aí, mundo afora. Mas voltando para o nosso campo aqui dentro, agora há pouco lá fora estava discutindo com o Fausto, né, alguns do nosso lado, e o Pix, gostaram? Eu acho que não gostaram muito não, mas procuram outra maneira de buscar manter a rentabilidade da sua agência, mas foi algo fantástico para, em especial, 38 milhões de invisíveis no Brasil, que nunca haviam adentrado uma agência bancária, que viviam da informalidade, que foram descobertos por ocasião da pandemia, que não foram abandonados pelo governo federal, depois de medidas simplesmente insanas por parte de muitos governadores, obrigando o pessoal a ficar em casa, como se pudesse viver tomando água e olhando para o céu. E fui ver como essas pessoas viviam, né? Quem tinha geladeira não tinha mais nada dentro da mesma, e foi criado então o auxílio emergencial, onde apareceu então a base, né? A ideia de se criar o Pix, algo fantástico. Hoje temos aí dezenas de milhões de microempresários pelo Brasil. Todo mundo ganha com isso. Não é que as agências bancárias vão deixar de arrecadar aproximadamente 20 bilhões no corrente ano. Porque o número de transações mensais está na casa de 1 bilhão e 300 milhões de movimentações. Agora vem da onde? Vem de vocês, ideias que chegam nos nossos ministérios e a gente dá prosseguimento a isso daí. É igual a questão da água para o Nordeste, conversando, né, números macro lá da Petrobras, ao longo dos anos 2003 e 2015, se endividou em 900 bilhões de reais. Mas você sabe como se endividou? Coisas mal feitas, né? Desvios, refinarias começadas a ser construídas, não concluídas, etc, etc, etc. E vai para o BNDES em torno de 400 bilhões de reais. Só esses dois, só a Petrobras e o Banco do Brasil, que se endividou ao longo de 14 anos, dá para você fazer quase 100 transposições do Rio São Francisco. Que país rico é esse? Agora, o zelo com a coisa pública tem que ser feito por parte de todos. Tem que dar exemplo do presidente. A imprensa agora tem divulgado, né, que no governo Bolsonaro existe 7 suspeitas de corrupção. Puxa vida! Chegaram a isso, 7 suspeitas de corrupção. Buscamos fazer a coisa certa e investimos muito na prevenção. E a gente sempre procura, né, se antecipar àqueles que, de vez em quando, até por boa fé, né, mas erram e a gente não quer o escândalo, a gente quer resolver o assunto. Então a gente vai
pelo exemplo. E é um governo, me desculpe, né, que tem feito muita coisa, buscado atender realmente a todos. Em especial, o Saxida foi um dos pais disso que eu falo aqui, a lei da liberdade econômica. Se levava há poucos anos de 30 a 45 dias para abrir uma empresa, agora se abre em 2 dias e se fecha também em tempo recorde. Olha a questão dos alvarás, o pobre coitado entrava com pedido de alvará na prefeitura para vender cachorro-quente e levava meses, às vezes anos. Agora, se não tiver resposta em 30 dias, ele vai vender seu cachorro-quente. Parece que isso não é importante. É, porque a gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas para sentir realmente o que ela passa ao longo de sua vida. Isso é possível se você tiver ministros, né, secretários, bancos, estatais, pessoas que queiram realmente colaborar com o próximo. Se o Brasil estiver bem, todos nós estaremos bem, e não o contrário. Agora, tem muita coisa por fazer ainda. Se essa for a vontade de Deus, a gente vai continuar fazendo. Então, por exemplo, agora, conversando rapidamente com o Paulo Guedes, né, tem a isenção de IPI para táxis, pessoas com deficientes, surdas. Eu falei, Paulo Guedes, por que não tem para o mototaxista também? Então, ficou aí de estudar e viabilizar, caso seja possível, isso o mais rápido possível. Isso ajuda a indústria nossa. Como o Paulo Guedes tem falado na reindustrialização do Brasil, quando ele deu um corte de 25% no IPI. Muito bem-vindo. Na ponta da linha, às vezes, não baixa o preço da mercadoria. Mas não baixa porque outros produtos da cadeia da Quilo, né, aumentou de preço. E o Brasil, é uma verdade, é um dos países que menos está sofrendo na economia em relação a outros países. Estava vendo agora, um colega estava na Europa, né, mostrando fotografias do preço de combustível em euros. Tá? A gasolina na hora de R$12. Tá? O diesel na casa dos 2 dígitos também. O Brasil está alto, mas não se compara com o preço lá de fora, que a crise é mundial. E nós, graças a Deus, né, estamos vendo o dólar afundar. Estamos vendo também agora há pouco, tinha uma notícia que o Brent lá fora baixou de $100. Isso ajuda a gente realmente ter uma certa previsibilidade, né? Sabemos das agruras dos caminhoneiros que passam com o preço de combustível. Agora, meus senhores, o CONFAS, né, já deu sinalização que quer padronizar o preço de R$1 por litro de diesel. Eu estou encerrando. Mas, por exemplo, tem aqui meu colega caminhoneiro aqui, que é corintiano, acertei, né? Olhei na cara dele, sofredor, corintiano. Estava do lado de um porco. Cadê ele? Tá aí, acertei. Então, por exemplo, você faz uma viagem, um caminhão grande, né, daqui a São Paulo e de volta, carregado, e de volta são 2.000 quilômetros. A cada 2 quilômetros, 1 litro de diesel, aproximadamente. Então você vai gastar 1.000 litros de diesel para ir voltar daqui a São Paulo. Se for R$1, como está muito próximo disso, como querem os governadores, você vai gastar R$1.000 de ICMS de volta daqui a São Paulo. Algo está errado, meu Deus do céu. Agora eu te pergunto, quanto você paga hoje para ir voltar de PIS/COFINS, com o Imposto Federal de diesel para o seu caminhão? Por acaso você sabe? 0. É 0. O governo informa mal. A gente faz o que pode nas mídias sociais. A gente não pode contar com a mídia tradicional, faz o que pode. É 0. Tá? Por exemplo, o gás de cozinha está caro. Está caro. Desde o início do ano passado, nós zeramos também o Imposto Federal de Gás de Cozinha. A gente procura fazer a nossa parte. Mas não quero entrar em detalhes aqui. Falo hoje à noite na live, vou falar muita coisa para ajudar a levar a informação verdadeira para as pessoas, para que elas possam, então, criticar com propriedade, com razão, e o órgão criticado buscar soluções, buscar alternativas. Vivemos um momento atípico, a guerra, a pandemia ainda, que eu acho que nos próximos dias passaremos de pandemia para endemia. Até conversei agora com o Fausto, quem está de máscara aí, porventura, ele acabou de dizer para mim que é facultativo. Ok? Não é obrigado a usar máscara, mas a gente vai se adequando, a gente vai buscando cada vez mais, né,
agir de forma correta no tocante a essa pandemia que está acabando. E digo a vocês, não errei nada sobre a pandemia, tá? Mas tudo bem, não sou médico não. Mas antes de tudo, sempre busquei zelar pela autonomia do médico. Então eu dizia a todos vocês, especial o Fausto aqui presente, agradecer o bebê antecipa frete e o bebê preserva, a minha colinha, a última que eu fiz e me dei bem, né? Deus, pátria, família, dentro daquele local onde tudo era vermelho, lá no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Aquela mulher não gostou muito do Deus, pátria, família. Teve até o Chico Xavier encarnou nela naquele dia ali, tá? Mas tudo bem. Então, agradecer, parabenizar a todos, em especial aqui o Fausto, os ministros, que trabalharam neste bebê antecipa frete, que passa para menos de 2% ao mês. Mas, em qualquer posto, nobre colega, você paga 10% hoje em dia, para antecipar frete. É uma agiotagem moderna, que vai deixar de existir a partir de agora. E também usar aqui, ministro Juca, né, o país que 2/3 do seu território é preservado. Se vocês forem levar em conta, toda vez que a imprensa fala que desmatou, queimou tantas coisas na Amazônia, pegar os últimos 20 anos, já se queimou a Amazônia 2 vezes. Então algo está errado. Algo está errado. E assim mesmo, né, o nosso homem do campo, o Eduardo, é realmente um herói, porque ele arca com a preservação da sua propriedade. E agora temos uma maneira, então, de ele, ao preservar, ser beneficiado vendendo esses créditos pelaquilo que ele preserva. Então, a todos vocês, muito obrigado. O Brasil é nosso. Está encerrada esta solenidade. O Banco do Brasil agradece a presença de todos.